Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo William Silva e hoje vamos falar sobre o novo streaming 100% brasileiro, o Tela Brasil. E também discutir sobre a política pública de cinema no Brasil, como a cota de tela, e vamos indicar algumas obras para vocês assistirem nesse novo streaming. E ao meu lado, ela que esperou a vida inteira por um streaming brasileiro, está ela, Júlia Abate. E aí, pessoal? E sim, finalmente temos essa plataforma incrível e maravilhosa que vai nos render com certeza muitos outros episódios sobre o cinema brasileiro, porque agora tá mais fácil, tá mais acessível e tá mais legal também, né, da gente conseguir consumir essas obras. E o pessoal que é espectador aí de streaming, né, que tava esperando, talvez tenha achado que, mais um streaming aí agora pra pagar e que vai pesar no cartão, mas não, né? Agora é um streaming 100% brasileiro e não vai ter desculpa pra não ver filme brasileiro, né? Pois é, não sei nem como reagir a isso. Uma coisa que é 100% gratuita, que não precisa dividir com um amigo, com um parente, que não precisa fazer puxadinho ou tirar a pessoa... Sabe quando a pessoa tá usando e aí tu precisa deslogar a pessoa pra te usar? Cara, nem sei como reagir a isso. Sim. Uma novidade, assim, tremenda. Sim, também tô muito animado. Fiquei muito feliz quando estreou, né? Quando saiu o streaming. E até tinha conversado com uma amiga sobre, assim, até fiquei pensando, assim, se era algo muito de nicho, estar muito animado com o Tela Brasil, assim, mas, enfim, acho que vai ser algo muito produtivo até para o Stories, né, enfim, até para indicar filmes, né, e produzir episódios de filmes do streaming e indicar filmes de lá. Antes de começar o episódio, fica aqui o convite rápido, que tal apoiar o Stories. A partir de R$5 por mês, você já pode contribuir com o podcast através da plataforma de financiamento coletivo, o Apoia-se. Hoje, temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Stories, melhorar a edição do podcast, o que significa episódios ainda melhores por aqui. E claro que quem apoia também recebe algumas recompensas, que também teve algumas mudanças nesses últimos dias. O nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo para conversar com a gente e outros ouvintes, e também você pode sugerir um tema específico de episódio pro Stories. Então, fica o convite, se você gosta do Stories e quer ajudar o projeto a crescer, dá uma olhada no Apoia-se. O link está na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Vai ficar tenso porque tá com medo do barulho? Então, como a gente já vem debatendo, né, em alguns outros episódios, percebe que nos últimos tempos, né, hoje em dia, os serviços de streaming eles se tornaram uma das principais portas de entrada para o audiovisual, né? E eu já queria iniciar a nossa discussão de hoje. Se por acaso tu já teve essa impressão de sentir falta de filmes brasileiros em algum streaming, comum também as pessoas não também procurarem filme brasileiro, a gente fala bastante sobre isso, né? Mas se tu tem alguma relação, né, sobre os streamings. Pois é, eu acho é meio dividido, até porque como a gente tem muitos streamings e acaba que tem muito conteúdo de diversos países, não só o Brasil, eu acho que filmes mais antigos, de outras décadas ou de outros movimentos, que nem a gente vem falado bastante do cinema Brasil, assim, eu acho que é mais difícil de achar em streaming, até porque também não tem uma grande procura, só quando tu for realmente querer pesquisar alguma coisa relacionada a cinema brasileiro, ou se tu quer, por exemplo, fazer uma maratona de algum tipo de década ou de gênero, né? Aí, com certeza, é pelos streamings que tu vai tentar achar, mas eu acho muito difícil, assim. Os streamings, eles realmente não têm uma grande variedade de cinema brasileiro mais antigo, assim, né? Se a gente for falar, como o Tela Brasil, ele coloca muitos filmes mais antigos, né? Filmes que são clássicos do cinema como um todo e que realmente representam a cultura brasileira. Mas eu acho que, assim, também tem um ponto, porque os streamings gringos, né, que a gente comenta, que são de fora, assim, eles têm muitas produções que são brasileiras, querendo ou não. Isso é legal.
Eu acho que acontece atualmente com a globalização de a gente ter muitas produções em vários lugares do mundo e acaba que o Brasil também é um nicho nesse sentido de produzir cinema, produzir série, filme, enfim. E aí acaba que a gente tem algumas produções que se tornam meio que um hit, né? E que acabam extrapolando também para fora, para o exterior, e acabam sendo sucesso em outros países, não só no Brasil. Então, eu acho isso muito legal. Acho que acaba que existe filmes brasileiros nos streamings, mas obviamente é com aquele olhar mais hollywoodiano, aquela produção que tem mais aspectos desse cinema mais internacional do que regional. É meio difícil hoje não ignorar, né? Acho que a Netflix é uma das responsáveis por ter muitas produções brasileiras e também já tá nesse imaginário, na cultura do brasileiro assistir também, né? Netflix e também talvez procurar filmes brasileiros nesses streamings, assim, né? E em relação a esse debate de streamings, foi um debate que a gente fez bastante, né? No episódio 45, filmes que marcaram a nossa infância, que a gente também debateu um pouco dessa relação dos streamings. Eu acho que, né, deixar já recomendado esse episódio, assim, porque já também inicia com um pouco dessa discussão. E para introduzir essa plataforma, né, a Tela Brasil, ela foi lançada em 30 de maio de 2026 e é um serviço público digital que permite a qualquer cidadão brasileiro assistir, de novo, gratuitamente, a obras audiovisuais brasileiras pela internet. E são mais de 500 obras de audiovisual produzidas entre 1910 e 2025. E o serviço, ele funciona num formato de vídeo sob demanda, né? De fato, um streaming público. Então, e ele não tem, né, uma cobrança de assinatura, ele é integrado à conta do GovBR, né, a tão famosa conta do GovBR, facilitando e tornando mais seguro o acesso do usuário. E o acervo do Tela Brasil, ele reúne obras audiovisuais brasileiras, abrangendo diferentes gêneros. Então, a gente vai ter ficção, documentário, animação e experimental. Acho que também é um bom espaço para ter obras experimentais, ensaios. Isso contribui e vai contribuir para a difusão cultural em todo o território nacional. E na plataforma, a maior parte do catálogo dos filmes conta com recursos de acessibilidade, com legenda descritiva, audiodescrição e tradução em libras, que também, né, promove a inclusão e garante que mais pessoas possam acessar e usufruir dos conteúdos disponíveis. Cara, eu achei muito interessante, né, ter esses mecanismos de acessibilidade, assim, e eu acho que todos têm legenda descritiva, audiodescrição, e acho que auxilia muito nesse processo de disponibilizar para mais pessoas, né? Acho que a gente também tem que comentar que essa plataforma ela foi desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas, a UFPAL, acho que assim que se pronuncia, e foi através de um núcleo que eles têm, que é o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais. Então, teve o papel da universidade pública na criação, e até essa questão de ter acessibilidade é muito do que foi conversado entre a universidade, o Ministério da Cultura, que foi quem surgiu com a iniciativa de que houvesse essa possibilidade para que mais pessoas conseguissem consumir os filmes de maneira mais acessível. Então, é realmente a democratização do acesso à cultura, quando a gente vê o Tela Brasil e vê que tem esse papel de uma universidade pública por trás também, mostra o quanto é importante o Estado, o governo, trabalhar também junto com as universidades. Eu acho que é um marco, assim, né? Acho que é um grande avanço para a produção cinematográfica brasileira ter um espaço como esse, para que filmes brasileiros sejam cada vez mais disponíveis e mais acessíveis, né? A gente que tem aqui no Story também esse objetivo de falar bastante filmes brasileiros, a gente já se encontrou em situações de não conseguir achar certas obras que a gente queria debater, dialogar, até para recomendar, né? Para quem quisesse assistir, né, após o episódio. E ter esse espaço, assim, eu acho que abre um leque de grandes possibilidades, né? Eu acho que tanto, de novo, né, nesse sentido de democratizar o acesso aos filmes, mas também para a própria, na nossa visão, né, de quem está produzindo, né, conteúdo sobre longas, né? Também, né, um dos principais objetivos da plataforma é essa formação de público para o cinema brasileiro, é que as pessoas possam ter esse entendimento de consumir aquilo que elas conhecem, né, e quando a gente disponibiliza gratuitamente esses filmes nacionais nesse ambiente digital, vai aumentar com certeza a possibilidade de que mais pessoas tenham contato com essas produções. E aí vai bem nisso do que tu falou, como a gente tá sempre tentando trazer o cinema brasileiro no programa
e às vezes é muito realmente difícil de achar um filme em qualidade acessível, com áudio bom, porque às vezes são filmes que são um pouco mais antigos. Então, quando a gente acaba tendo essa plataforma que vai democratizar e que vai trazer, vai difundir de fato, né, a cultura brasileira, vai fortalecer também quem está produzindo conteúdo, mas principalmente também o próprio setor audiovisual. Acho que também é um ponto que a gente tem que lembrar, que quando a gente tem esse catálogo, ele vai fazer com que o setor audiovisual também cresça dentro do Brasil. E acho que também até uma discussão interessante que a gente pode fazer que após, né, ter sido lançado a Tela Brasil, a gente percebeu alguns pequenos ataques, né, em relação, né, a esse streaming, assim, e até um debate se existe uma demanda, né, acho que a gente iniciou um pouco falando sobre isso, né, como é que é essa relação hoje dos brasileiros com streamings gringos, né, e se existe essa demanda por filmes brasileiros, né, a gente sempre também coloca em debate durante os episódios esses estereótipos também que são criados em cima do cinema brasileiro. A gente também percebe muitos preconceitos também, né? Eu acho que o Tela Brasil vai auxiliar também em desmistificar um pouco isso, né, para mostrar que o cinema brasileiro, né, desde muito tempo atrás até agora, vem produzindo, né, obras muito importantes de forma geral, tanto para o país, mas, né, filmes que já foram usados como referência para diretores de fora, né, não que seja uma grande métrica, mas para algumas pessoas acaba sendo, né, alguns filmes serem referência, principalmente os filmes do Cinema Novo, do Glauber Rocha, que também estão disponíveis nesse sentido, assim. Como é que tu vê essa questão de demanda? Então, na minha avaliação, existe sim até uma demanda bem significativa para que uma plataforma como Tela Brasil aconteça, até porque, apesar do crescimento da produção audiovisual brasileira nos últimos anos, muitos filmes eles têm dificuldades de chegar ao público após eles serem exibidos em festivais, por exemplo. Ou mostras, ou alguns circuitos, né, específicos, porque a gente sabe que o cinema brasileiro, primeiramente, depois que ele é produzido, ele vai para festivais, e tanto nacionais quanto internacionais, para se vender, para que tenha para que o público consiga ter uma percepção daquele filme, mas principalmente para o filme angariar algum recurso financeiro que se pague ou se promova o filme mais, né? Então, muitos filmes brasileiros têm esse sentido. Então, muitas vezes esses conteúdos, assim, eles não vão entrar em espaços, em plataformas comerciais de streaming, como, por exemplo, a gente tá comentando da Netflix, e eles vão ficar também, talvez, disponíveis por um curto período de tempo, assim, vai entrar em alguma plataforma por 5 meses, né, que é o contrato, provavelmente, né, depois ele sai. Então, tem todos esses empecilhos. E aí, dessa forma, eu acho que o Tela Brasil, ele vai criar uma nova janela de exibição para que essas produções, elas consigam ampliar a possibilidade de que mais pessoas possam acessar elas. Então, assim, eu acredito muito que vai ser isso, talvez, no futuro, assim, que os filmes consigam ter essas janelas de exibição dentro do Tela Brasil e que as pessoas possam ter mais acesso a esses filmes, e por isso, sim, vai existir uma demanda. E também, outra coisa que dá pra comentar, que a plataforma, ela, como a gente comentou ali, né, antes, ela contribui para a democratização do acesso à cultura, porque ela tá oferecendo de forma gratuita, assim, algo muito diferente, né? Uma coisa gratuita hoje em dia é incabível, assim, para as pessoas. Conteúdos que normalmente dependem de assinaturas pagas ou de um acesso presencial, sabe? É uma coisa mais nesse sentido, tipo, ir ver um filme no cinema, né? E também outro aspecto importante é a preservação e a divulgação, porque a gente vai ter, de alguma forma, preservado, de fato, realmente preservado a memória audiovisual brasileira, que vai permitir que essas obras, que são históricas e que já existem na plataforma, possam estar reunidas em um único espaço e também de forma, como a gente está colocando aqui, né, mais acessível. Então é realmente um trabalho, assim, de preservação da memória do cinema brasileiro. Sim, sim, um espaço de acervo, né, para que esteja lá, para que seja lembrado, assim. E acho interessante o que tu falou, realmente, acho que abre um leque de possibilidades, então é possível que tenha esses contratos de filmes brasileiros, né, sei lá, depois que passar pela janela do cinema, entre no Tela Brasil. E eu lembrei do caso da Agente Secreto, né, que passou no cinema e depois ele entrou no Netflix por um tempo, acho que tá ainda disponível. E, enfim, e teve muito acesso, teve muitas pessoas também que não conseguiram ver no cinema foram assistir
na Netflix, né? E eu fico pensando, se já existisse, né, um streaming como esse, talvez pudesse ir pra Tela Brasil, enfim, aí eu não saberia dizer quais tipos de contratos poderiam ser feitos, mas abre, né, essas possibilidades, assim, e pelo menos eu entendo que, mesmo que tenha esse preconceito em relação ao filme brasileiro, eu acho que existe uma demanda, mas ao mesmo tempo, como tu falou, sabe? Eu acho que vai se construir uma demanda e vai se construir, sabe? Eu acho que é uma política pública que ela, né, propõe esse incentivo ao cinema e ao mesmo tempo que já existe uma demanda, acho que ela pode, né, criar uma geração, né, uma nova geração que se interesse e assista a filmes brasileiros no Tela Brasil. Sim, eu penso muito num sentido também, talvez, que algo que nem, por exemplo, é o SUS hoje em dia, né? É um negócio super internalizado no Brasil todo. Ah, tem o SUS, vai lá no SUS, vai no postinho. Nesse sentido, assim, que é algo muito internalizado brasileiro e que a gente nasce com isso, assim. Então é algo que já tá na nossa cultura. E aí eu penso, assim, muito que talvez daqui a alguns anos o Tela Brasil possa ser bem isso, assim, algo que já é a cultura sendo internalizada e não precisando ser uma escada gigante que tu tem que subir cada degrau pra alcançar. Então, algo mais, realmente mais fácil. E também a gente vê que muitos filmes brasileiros, eles vão desaparecendo, como tu falou, acho que serve como um espaço de acervo, mas até filmes atuais que saem, eles depois saem do cinema, eles vão desaparecendo de algumas plataformas de streaming, né, de algumas grandes plataformas, né? E sim, né, existe um nicho de pessoas interessadas por cinema brasileiro, senão não existiria o Stories e não existiria a gente. E é possivelmente que tenha muitas pessoas que não sabem onde encontrar essas produções, né? Como eu comentei, a gente já passou sufoco, né, em relação a algumas situações assim. Então, acho que também vai abrir margem tanto para professores, pesquisadores, estudantes, né, como a gente, ou também cineclubes usarem, né, desse acervo legal, gratuito e acessível para atividades educativas, né? Eu fiquei pensando muito nesse uso na escola mesmo, assim, porque, enfim, tô me formando, licenciando em História, né? E já falei bastante dessa importância dessa relação, que também é possível ensinar, né, história, ensinar outro tipo, uma outra área, uma outra disciplina a partir do cinema, assim, acho que a gente vem comprovando isso ao longo dos episódios também, acho que é um dos nossos motes, né, em relação a isso. E eu penso muito nesse uso da escola, porque agora tendo o Tela Brasil, assim, tá dando alguma aula sobre algum conteúdo específico, já indica um filme que tá disponível, sabe, para qualquer cidadão brasileiro de forma acessível, ou passar em sala de aula, ou passar em, né, para os alunos verem em casa, assim, eu acho que esse uso também vai ser muito benéfico. A plataforma ela vai facilitar o acesso de estudantes e professores, como tu mesmo comentou, a esses conteúdos que muitas vezes não vão chegar também aos cinemas, que os cinemas também é uma parte muito importante, né? O cinema comercial. E então vai contribuir para essa valorização da cultura brasileira e para a formação de público para o audiovisual nacional. Então, quando, por exemplo, quando tu que vai ser professor, provavelmente, uma coisa parecida com isso, vai conseguir realmente indicar e vai conseguir realmente criar esse público de pessoas também mais jovens que possam se interessar pelo cinema. E eu acho também que é bem legal que tu comentou sobre os cineclubes, assim, e cinedebates. Uma coisa que pode acontecer, a gente tá realmente aqui colocando como o Tela Brasil pode favorecer o acesso à cultura no Brasil e a filmes em geral, né, filmes brasileiros. Então, assim, uma coisa que pode muito bem acontecer também, eu lembro muito das minhas aulas de história, e realmente nas aulas de história que eu assistia muitos filmes. Meu professor no ensino médio era um professor que passava muito filme pra gente, e alguns filmes eu já conhecia, assim, porque gostava de cinema e tudo mais. Então, eu sempre ficava muito feliz na aula de histórias, porque eu sempre assistia muitos filmes e era muito legal. Então, quando a gente tem esse acesso ao Tela Brasil, vai permitir que esses estudantes, estudantes tanto do ensino médio ou qualquer outro período, eles possam participar mais ativamente do processo educativo, porque eles vão discutir, eles vão analisar, e eles podem, sei lá, até se interessar por produzir audiovisual. Então, nesse sentido, o Tela Brasil ele pode funcionar, sim, como um catálogo de filmes, mas também como uma ferramenta para ampliar essas experiências de aprendizagem. E eu acho que uma coisa também que eu tinha muito no ensino médio, por ser também, talvez, de Instituto Federal, que os professores batiam muito na tecla de criar pensamento crítico. De criar um pensamento crítico, de saber o que a gente tá vendo e saber se aquilo vai agregar ou não, e ter realmente um certo panorama do tudo, né?
Então, eu acho que quando a gente promove esse tipo de conteúdo, vai ajudar a aproximar também os alunos da diversidade cultural do país. E eu realmente fico, assim, até muito contente, assim, porque é bem que o tom que a gente tá dando, né? Acho que é um espaço em que, a partir, né, da estreia do Ultra Brasil, a gente consegue imaginar diversas possibilidades, assim, né? Tanto, de novo, para nós que produz conteúdo, mas também, né, como tu falou, nesse olhar para estudo, porque é isso, o cinema, ele sim é uma linguagem, né? É uma mídia que é possível né, produzir um debate crítico, né, um pensamento reflexivo, usar em aula, assim. Eu acho que a gente vem trazendo bastante isso nos episódios de forma geral, assim. E, né, eu tinha comentado de ataques, mas também acho que é importante falar que o próprio Ministério da Cultura também destacou que teve uma grande recepção positiva, né, e forçando também esse desejo, né, de parte da sociedade de ter um serviço que fizesse, que reunisse e valorizasse essa produção audiovisual brasileira. E falando de política pública, né, a gente quer trazer aqui uma que acho que é uma das principais, assim, que sempre está em algum debate, que é a cota de tela. Para quem não sabe o que é a cota de tela, ela é a obrigação de empresas exibidoras incluírem na sua programação obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. Então, vai exigir um número de sessões para cumprimento da cota, diversidade de títulos que devem ser exibidos e também limite de ocupação máxima de salas de um mesmo complexo pela mesma obra, também são estabelecidas anualmente, né? Hoje em dia, a cota de tela ela é estabelecida anualmente por um decreto do presidente da República. E para tentar trazer um recorte, assim, cronológico, né, no Brasil em relação à cota de tela, é interessante porque ela surgiu em 1932, esse início da intervenção estatal no cinema, e ela é esse primeiro marco da política de produção audiovisual brasileiro. E, como eu falei, ocorreu em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. E aí ela surge a partir do decreto número 21.240, em que vai estabelecer a obrigatoriedade da exibição de filmes educativos nas salas de cinema. Então, representando essa primeira intervenção estatal voltada para a regulação do mercado cinematográfico. E nos anos seguintes, em 1939, a gente vai ter uma produção mais direta ao cinema brasileiro. E aí é com o Decreto-Lei número 1949, em que a política ela vai avançar para além do caráter educativo e passa a, de fato, proteger diretamente a produção cinematográfica nacional. Então, a legislação ela vai determinar que os cinemas exibissem um número mínimo de longas-metragens brasileiros por ano, e esse foi o primeiro mecanismo efetivo de reserva de mercado para filmes nacionais, buscando, né, garantir esse espaço para a produção brasileira diante de uma forte concorrência que estava vindo, né, também a partir das distribuidoras estrangeiras nesse período. Durante os anos 60, os anos 70, teve uma grande contradição na história do audiovisual brasileiro, porque após o golpe de 64, o governo ele vai criar o Instituto Nacional do Cinema, a INC, que é responsável por formular as políticas para o setor e fortalecer também a produção cinematográfica nacional. À primeira vista, isso podia ser um apoio ao cinema brasileiro, era como as pessoas estavam interpretando, mas também acabava incentivando um regime autoritário, que também exercia forte controle sobre a produção cultural. Então, ao mesmo tempo em que o Estado ele investia no desenvolvimento da indústria cinematográfica, também aconteciam as censuras às obras, artistas e conteúdos que eram considerados inadequados pelo próprio governo. Então, era uma faca de dois gumes. Eles ditavam o que podia e o que não podia aparecer dentro do audiovisual brasileiro. Então, nesse período também surge a Embrafilme, que teve um papel importante no financiamento de produção e distribuição de filmes nacionais. E essa empresa ela contribuiu para ampliar a presença do cinema brasileiro nas salas de exibição e também vai ajudar a estruturar o setor de forma mais inédita, algo que realmente ainda não tinha acontecido. E o que para mim é interessante é justamente essa dualidade, porque o Estado reconhecia a importância estratégica do cinema para a cultura nacional e para a construção de uma indústria audiovisual mais forte, mas também entendia o poder das imagens e buscava controlar quais narrativas poderiam circular. Então, o incentivo e censura vão caminhar lado a lado durante boa parte da ditadura.
E essa fase também demonstra que as políticas para o audiovisual não são apenas questões econômicas ou culturais, elas também envolvem disputas sobre memória, sobre identidade, sobre representação e também sobre poder, já que o cinema ele tem essa capacidade de influenciar a forma como uma sociedade vai interpretar a sua própria realidade. O que a gente vai ver é bem isso que você colocou, assim, né? Meio que essa contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente tem no período da ditadura esse fortalecimento, vem junto, né? Imposto os limites da censura estatal. E até essa questão da Embrafilme, acho que até um tema interessante pra gente talvez trazer só em um episódio, explicar um pouco da Embrafilme, enfim, como é que foi, né, a relação dela na produção de filmes naquele período. Mas é isso, né? Em relação à cota de tela, a gente tem esses avanços, mas também com algumas limitações. E em 1992 a gente vai ter o que seria a retomada após a crise do audiovisual, porque com a extinção da Embrafilme e a destruturação das políticas culturais no início da década de 90, a lei número 8.401/1992, ela vai, né, reestabelecer a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros, e a norma ela determina que as salas de cinema deveriam, né, reservar um número mínimo de dias para obras nacionais, definida anualmente, né, de novo, pelo Poder Executivo. E essa legislação ela vai integrar, né, um conjunto de medidas que, como eu disse, vai marcar essa reconstrução das políticas audiovisuais brasileiras, né? Então, preparando também um terreno para essa retomada. E, em 2001, a gente vai ter a consolidação dessa política contemporânea a partir da medida provisória número 2281-1, acho que é assim que se diz, que ela foi editada em 2001, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e, de novo, né, reorganizando profundamente o setor audiovisual, e é nesse período que a gente vai ter a criação da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e o Conselho Superior do Cinema. Então, a medida ela vai estabelecer que a cota de tela seria definida anualmente, mantendo esse ponto, né? E esse modelo, ele estruturou a política de exibição de filmes nacionais durante as 2 décadas seguintes e consolidou a presença do Estado, né, na regulação do mercado cinematográfico brasileiro. E no governo do Michel Temer, que foi de 2016 a 2018, se manteve a política de cota de tela em vigor, mas em 2019 não foi publicado decreto para regulamentar a cota naquele ano. E como o Temer ele deixou o cargo em janeiro de 2019, a ausência de regulamentação ocorreu na transição para o governo seguinte. E nesse período, né, quem viveu sabe, a gente já estava sentindo, né, que estava vindo um clima mais difícil, né, tanto para a política brasileira, mas também para o cinema, assim, né, porque como tu falou, foi um ano que não teve, né, não teve essa... não manteram, né, o decreto. Pois é, acho que nem era um tema que eles estavam preocupados em gerir. E depois também não foi um tema que os governos estavam preocupados em abordar. Então, nada foi feito. E no governo de Jair Bolsonaro, né, que foi de 2019 a 2022, de novo, não foi publicado um decreto para 2021, então a política ela acabou expirando do final daquele ano, encerrando o prazo de vigência previsto na MP de 2001. Então, durante o governo do Jair Bolsonaro, a gente vai ter frequentes conflitos, né, com o setor audiovisual e também redução desse protagonismo de políticas de fomento cultural, assim. Eu acho que era um período que uma política como Tela Brasil não iria surgir, assim, né? A gente já tinha esse sentimento na época, e também acho que eu e tu, a gente acompanhou bastante esses conflitos, né, em relação ao cinema. Teve o caso do filme do Wagner Moura, né, que ele dirigiu o Marighella, e ele tentou fazer uma estreia no Brasil e não conseguiu, né, por um grande processo de censura que teve. No governo Bolsonaro, a gente também teve um dos momentos mais marcantes de baixa para a cultura, que foi a extinção do Ministério da Cultura, e que foi transformado em uma secretaria especial submetida ao Ministério do Turismo. Então, teve também outros tipos de mudanças, por exemplo, na Lei Rouanet, teve uma reformulação de critérios de captação, de recursos, e o que de fato aconteceu é uma censura e até uma guerra cultural de que o que podia, o que não podia ser exibido. Tu falou do Marighella, que é um caso obviamente bem forte dessa censura. O filme não foi muito para frente no Brasil. Então, nesse período do governo Bolsonaro foi marcado por esse tipo de
de censura aos projetos e obras audiovisuais. O filme ele enfrentou um atraso de quase 2 anos para estrear no Brasil, né, então imagina, já é difícil fazer filme no Brasil, e aí quando faz filme, quando tenta estrear né, passa por esses problemas, né, então a equipe, né, e o produção, o próprio diretor, né, fizeram essa acusação ao governo federal na época, de censura assim, né, utilizando entraves burocráticos e também recusa da liberação de verbas por parte da Ancine para, né, impedir, o lançamento comercial do filme, né. E, né, nesse governo que a gente tá, que é o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou em 2023, a gente tem essa retomada, né, e também esse fortalecimento da política, porque em 2024 foi aprovada a lei número 14.814/2024, em que prorroga a cota de tela até 2033, e alterando algumas regras também. Então, além disso, foram publicados decretos para 2024, 25 e 26, né, reestabelecendo a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros, e também a nova legislação ela passou a exigir não apenas um número mínimo de sessões, mas também uma diversidade de títulos exibidos. A gente percebe que existe uma abertura muito grande no governo Lula de que o audiovisual e a cultura como um todo sejam mais vistas e valorizadas pela própria população brasileira. É muito assim nesse sentido de que o país, tanto o país, mas o mundo todo tá muito de fato globalizado e acaba que tem muitas influências de outras culturas dentro de países, e isso é bom, não tô criticando, eu acho que também é uma coisa boa. Mas também é preciso valorizar a própria cultura regional de cada lugar. E assim como se valoriza em outros países, a gente também precisa valorizar nossa cultura. Então, acho que essa retomada, esse fortalecimento do governo Lula referente à cultura vem muito também nesse sentido. E a ideia também de retomar esse histórico da cota de tela, porque eu acho que ela acaba sendo, né, uma das primeiras políticas, né, desse incentivo a assistir filme brasileiro também, né, obrigar com que as grandes empresas, né, que têm esses meios, né, usem, né, e passem e exibam filmes brasileiros, assim. E o Tela Brasil meio que ele acaba sendo esse reflexo, digamos assim, desse histórico, tanto da cota de tela ou outras políticas também, né, como a própria criação da Ancine, para chegar nesse fator, né, no debate de hoje, né, que é o Tela Brasil, assim. E muito nesse sentido da cota de tela enquanto uma política pública, né, então a gente vê importância, né, ainda mais nesse último governo que a gente teve essa valorização do cinema brasileiro, da Ancine, e principalmente nos últimos anos que a gente teve, né, que o cinema brasileiro teve muito em voga por causa, né, das indicações no Oscar, no Globo de Ouro, tanto com Ainda Estou Aqui, com Agente Secreto, também acho que era meio difícil não ter um salto, assim, né, um salto, digamos assim, qualitativo de avanço, né, nesse entendimento da produção brasileira. E a cota de tela, ela também existe em diferentes formatos ao redor do mundo e que costuma também ser utilizada como esse instrumento de proteção da produção audiovisual nacional frente aos domínios das grandes indústrias estrangeiras como Hollywood, né? Especialmente Hollywood. Aí eu tava pesquisando como a cota de tela acontece em outros países, e aí eu vou trazer alguns países aqui pra gente falar. Por exemplo, na França, ela é considerada uma das principais referências nessa área, porque tem um conjunto de políticas de proteção ao cinema audiovisual. Além da regra para exibição, existe a obrigação de investimento em produções francesas por parte de emissoras e plataformas audiovisuais. O país aí também conta com fundos públicos robustos, bastante dinheiro, para financiar o setor. E o objetivo é realmente garantir a diversidade cultural e preservar a produção local. Aí também na Coreia do Sul, que é um dos casos mais conhecidos de sucesso, durante décadas os cinemas foram obrigados a exibir filmes sul-coreanos por um número mínimo de dias ao ano. E essa política, ela ajuda a fortalecer a indústria nacional e é frequentemente apontada como um dos fatores que contribuíram para o crescimento internacional do cinema coreano e que é responsável por um dos filmes que eu mais amo, que é Parasita. E aí também, só mais uma, que eu acho que é também um dos casos mais emblemáticos, que a gente sempre vê notícias sobre, que é o modelo da China, que é bem mais rígido. Por lá, o governo limita a quantidade de filmes estrangeiros que podem ser exibidos anualmente no país,
preservando espaço significativo para a produção nacional. E essa estratégia está alinhada tanto a objetivos econômicos quanto culturais. Então, o que muda basicamente de um país para o outro é a forma como essa proteção ela é implementada, porque enquanto alguns vão priorizar a obrigatoriedade da exibição na sala de cinema, outros vão apostar em subsídios, fundos públicos, incentivos tributários ou uma exigência de que o filme estreie também em plataformas de streaming. É uma forma também de a gente ter nessa leitura também de como acontece isso em outros países, porque acontece, né? Então, acho que um bom exemplo é a China, né? A China que tem um grande mercado por causa do número da população, eles usam isso, né? Tanto quanto soberania nacional, mas também de forma econômica para proteção, assim, né? E outro ponto interessante é que também, né, outros países também já criaram, né, plataformas públicas e gratuitas próprias de streaming. Claro, provavelmente, né, devem ter diferenças de acesso, formas da Tela Brasil, assim, mas a Argentina, Chile, Colômbia, Espanha e também a França, como tu colocou, também tem esses espaços, digamos assim, de acervo, de proteção para os seus filmes nacionais para fazer essa divulgação interna. E aí, nesse sentido de como também usar a cota de tela, teve um caso recente que gerou bastante debate sobre a eficiência dessa política e que envolveu a rede Cinemark, que é uma rede bem famosa no Brasil todo. Eu vou contar um pouco de como foi essa treta, assim, essa notícia. Em 2026, a empresa ela foi criticada por exibir milhares de sessões do filme brasileiro Zuzu Balândia, e muitas delas praticamente sem público. Segundo algumas reportagens da época, o filme teve mais de 17 mil sessões na rede e menos de 2 mil espectadores no período analisado. A estratégia foi apontada como uma forma de cumprir formalmente a cota de tela, porque o filme estava sendo exibido, então tinha um filme nacional sendo exibido, mas sem necessariamente promover uma diversidade maior de produções brasileiras ou ampliar seu alcance junto ao público. Então eles deram aquele famoso assim, o jeitinho brasileiro, né? Então, essa repercussão do caso levou também a Ancine a revisar as regras da política e discutir mecanismos para evitar distorções desse tipo. Porque os caras conseguiram basicamente burlar a regra. Eles exibiram mais de 17 mil sessões de um único filme brasileiro em horários nada a ver, basicamente, assim, de manhã, por exemplo. Então, de fato, foi uma coisa assim, muito atípica, assim, porque eu imagino que a Ancine não deve nem ter pensado que isso poderia acontecer. Então, esse episódio vai mostrar que só obrigar os estabelecimentos, as redes de cinema a exibir não vai garantir por si só que esses filmes brasileiros terão visibilidade efetiva ou condições reais de competir com grandes produções internacionais. E esse caso, com certeza, evidencia um desafio bem central da política de incentivo ao audiovisual, porque não basta só a gente garantir espaço na programação, a gente precisa criar condições para que essas obras brasileiras encontrem seu público e também circulem de forma mais significativa. É com casos como esse que a gente consegue ver a necessidade, né, de ter essas políticas como a cota de tela ou Tela Brasil, porque, sim, já tem, né, uma lei que obriga as grandes empresas a passarem os filmes da mesma forma. Os caras vão lá e tentam encontrar uma brecha, sabe? Tipo, e aí de novo aquela discussão, né? Infelizmente o Brasil tem que ter políticas, leis, né, próprias que incentivem com que a gente conheça a nossa própria história, com que a gente assista os nossos próprios filmes, porque senão, né, vai ter casos como esse, né? E após ter essa polêmica da rede Cinemark, a Ancine teve que alterar, né, a regulamentação das cotas de tela. Então, teve algumas alterações importantes, que seria tanto incentivo às sessões em horários de maior público, né, horários nobres que seriam, assim dito, e também o estímulo à permanência dos filmes em cartaz. Além da valoração de filmes premiados, também teve esse ponto, produções brasileiras que receberem prêmios importantes vão passar a ter incentivos adicionais dentro do cálculo da cota de tela, isso é muito bom. E essa nova forma, né, de contabilizar, de contabilização da cota, então a regulamentação ela passa a utilizar o chamado ano cinematográfico como período de apuração e criando, né, esse mecanismo compensatório para as redes exibidoras de médio porte, assim. Então é isso, mesmo com, né, tendo essas leis, a gente percebe essas dificuldades ainda. E nesse contexto, a criação dessas políticas públicas voltadas para o cinema
É uma tentativa também de preservar esses espaços para produções nacionais e fortalecer uma identidade cultural própria, como tu comentou. Acho que a gente carece também de nos entender como também criadores do audiovisual, de que o Brasil é um país forte nesse sentido, que não é, tem aquele papo, não, o Brasil está se construindo no audiovisual. Eu não acho, eu acho que o Brasil já vem muito forte no audiovisual, já é um país que se torna uma referência e que falta talvez um pouco mais de acessibilidade, e que o Tela Brasil e o Cota de Tela podem ampliar nesse sentido. Então, eu acho que também não é uma preocupação só econômica, mas ela também é simbólica, porque os filmes eles vão ajudar a construir imaginários, valores, referências culturais e formas de compreender o mundo para crianças, adolescentes, e que a gente possa também se ver. Eu acho que o mais essencial é que a gente, como população brasileira, possa se ver no cinema brasileiro. E isso acontece. Então, quando a gente vai ampliar esse acesso, mais pessoas jovens vão poder também se ver. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. E aqui no segundo bloco, a gente fez uma dinâmica bem simples, assim, mas que a gente gosta bastante, que é indicar filmes pra vocês verem no Tela Brasil, alguns filmes que a gente assistiu, que a gente gosta, que, né, que acho que vai ser interessante recomendar pra quem tá, né, conhecendo agora a plataforma e quer se aventurar um pouco nas obras brasileiras. Então, eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, foi na Tela Brasil, um filme que eu não tinha visto ainda, que é Cinema, Aspirinas e Urubus, que é um filme que é de 2005 e ele é dirigido pelo Marcelo Gomes. Pra quem tá acompanhando o Stories, vai lembrar que o episódio 44 é de um filme do Marcelo Gomes, que é Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar. E até foi um filme que a gente citou, né, nesse episódio, e aí eu, enfim, vi que tava no Tela Brasil e já conheci o filme e queria muito assistir ele, né. E é uma história muito boa, assim, é um filme que se passa em 1942, no sertão nordestino, em que dois homens se encontram, é o Johann, que é um alemão que fugiu da guerra, e o Ranulfo, que é feito pelo João Miguel, e o Ranulfo é um brasileiro que tenta escapar da seca que assola a região. Então é um road movie, assim, porque eles juntos eles vão percorrendo povoados do interior ali da região, e eles vão percorrendo esses povoados e exibindo filmes para as pessoas que jamais haviam conhecido o cinema. E também enquanto eles vendem um remédio milagroso, que é a aspirina. E aí ao longo das estradas, né, do sertão, eles seguem, né, em busca, né, de um novo horizonte, de um novo sentido para suas vidas. E eu pensei que era um filme muito simbólico para recomendar, porque tem essa relação, né, porque o Johann, ele dirige, né, esse carro e ele vende aspirinas. E ao mesmo tempo ele passa por essas cidades do interior e ele vai passando as propagandas para vender aspirina e também outros filmes, outras gravações assim. E em regiões, em cidades em que ninguém teve contato com o cinema, então as pessoas sempre ficam muito animadas quando ele aparece. E eu achei muito simbólico por ter essa relação, assim, de, digamos, né, essa democratização do cinema a partir desses personagens que estão percorrendo o interior, assim. Que massa, eu ainda não assisti esse filme, mas gosto muito do cinema do Marcelo Gomes. A gente fez um episódio sobre um dos filmes dele. Então, tô bem animada pra assistir. Tava dando uma olhadinha aqui agora, até quando tá falando, assim. E achei muito legal. O filme também participou de vários festivais, né? O que a gente sempre tá falando aqui também, sobre a questão dos festivais. Então, muito, muito massa. O filme, ele vai mostrar como o cinema, ele pode, né? Ele desperta, né? Fascínio, curiosidade, encantamento ali das pessoas das cidades do interior ao verem eles chegando. Então, né, evidenciando, né, o poder que tem, né, como meio de comunicação. E é interessante também porque tem essa ambientação, né, histórica, porque o Johann tá fugindo da guerra, né, ele é um alemão, ele tá no Brasil. E ao mesmo tempo a gente vai ter consequências da fuga dele, e ao mesmo tempo com o personagem brasileiro que ele encontra, assim. Então, o filme ele gera bastantes reflexões bem interessantes. Assim. Então, agora é minha vez. Eu vou indicar um filme que é um tanto polêmico hoje em dia, mas que eu acho que vale a pena assistir pela história que ele tem e também pela polêmica também. Vamos falar polêmica também. Que é Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Ele é... Eu vou dar a sinopse, mas depois eu explico um pouco da polêmica. Ele é um documentário que acompanha a trajetória de um tomate, que desde a plantação até um lixão na região metropolitana de Porto Alegre, mais conhecida como Ilha das Flores.
E o filme parece simples, mas o percurso ele revela uma crítica profunda à desigualdade social e ao sistema de consumo. E o que acontece? Esse filme, que é um documentário, ele é bem curtinho, tem menos de 15 minutos, ele foi muito exibido nas escolas. Eu acho que não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil como um todo, talvez de uma forma mais forte no Rio Grande do Sul, por se tratar também de um filme feito aqui em Porto Alegre, nas ilhas. E muitas pessoas acreditaram, de fato, também eu acho que um pouco da mítica do filme, Jorge Furtado e tudo que ele foi falando sobre esse filme, fez com que as pessoas acreditassem que esse filme, de fato, fosse totalmente verídico. Que, de fato, aquelas pessoas vivessem daquela forma, porque no filme fala que as pessoas viviam pior do que um porco, assim, um porco vivia melhor do que elas, e que elas só comiam lixo, e bem nesse sentido, realmente, de uma pobreza e vulnerabilidade social muito grande, que, de fato, acontece no Brasil, mas que na Ilha das Flores não era dessa forma. Tanto que eu já fui pra ilha algumas vezes, assim, e o pessoal de lá detesta esse filme. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado no sentido, tipo assim, de curioso essa história. Porque não é uma representação fiel do que acontece, do que acontecia, do que acontece na ilha. Não é assim, nunca foi assim, dessa forma como é representado no filme. Mas o que eu acho que chama mais atenção no filme é a forma como o diretor vai misturar o humor e a ironia para abordar essa história, para contar a história de uma população que vive numa extrema pobreza e que não tem nada para comer e tudo mais. E eu acho a forma como ele vai filmando e como a forma narrativa do filme muito inventiva e muito interessante de acompanhar. Mas vai com esse disclaimer. Não é de fato uma verdade absoluta. Não é assim que aconteceu, não é assim que acontece. E também traz essa curiosidade de que o pessoal da ilha detesta esse filme. E, sei lá, talvez Jorge Furtado nunca mais pise na Ilha das Flores. Mas é um filme que vale a pena assistir. Muito pela história dele e por também ser um clássico. A gente fala aqui também sobre, né? Nem todos os filmes têm uma história linda e maravilhosa por trás na produção, mas ele se torna um clássico que conta pra história tanto de uma região quanto de um país, como o Brasil, no caso que a gente tá comentando. E isso que também vale a pena a gente ver o cinema. O Ilha das Flores, ele é um curta, assim, que eu acho que ele teve muitas conquistas. É muito difícil não esquecer a primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei muito impactado como tu falou, pela forma de contar a história e principalmente por elemento de ser um curta, um filme ensaio. Eu adoro essa, digamos assim, essa forma de contar uma história a partir do ensaio, assim, sabe? E o filme, ele faz meio que essa montagem. Ele de fato desenvolve uma crítica, né, em relação ao capitalismo, a questão à desigualdade e pobreza, mas de fato, esse é um problema, né? Como ele coloca o nome do filme da Ilha das Flores, e é um local que existe pessoas lá, é assim, ó, era claro que ele teria problemas e críticas em relação a isso, porque quem vive lá não quer ser visto dessa forma, né? Como tu colocou de comer menos que um porco, sabe? Acaba sendo muito importante também, ele foi eleito o melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos pela Abracene, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, mas como tu falou, acho que é importante hoje em dia ter esse elemento dessa crítica, né, de quem mora lá sobre o curta. Eu viajei, cheguei no Brasil, aqui nada de guerra. No Brasil nem guerra chega. E o meu segundo e último filme que eu vou indicar é A Hora da Estrela, que é uma adaptação do último romance publicado pela Clarice Lispector, que foi lançado em 1977, o livro, né, e o filme foi lançado em 1985. Assim, eu já digo que é um livro que eu li antes de ver o filme, e é um dos meus livros preferidos da vida, assim, eu gosto muito da Hora da Estrela, tem um debate muito ligado às questões existenciais, bem à brasileira, assim, eu gosto bastante dessas discussões filosóficas, e, né, o filme, assim, cara, eu também assisti recentemente, não vi na Tela Brasil, infelizmente, mas tá lá disponível, e ele conta, né, a história da Macabeia, que lida com uma situação de pobreza e de marginalização. Ela é meio que uma personagem das classes sociais oprimidas, assim. E aí a história é a partir dela. Ela é uma órfã e ela se muda pra São Paulo. E como é colocado, né, entre aspas, uma cidade toda feita contra ela. E aí a Macabé, ela se emprega como datilógrafa. E aí ela se apaixona, tem relações durante a história, assim, pelo personagem Olímpio. Que logo após ela é traída. Então ela é essa personagem meio trágica, digamos assim. E é um filme também que é considerado uma das melhores adaptações, assim, de livro, assim. A diretora é a Suzana Amaral.
E é um filme que ele, né, vai retratar essa personagem, né. Tem algumas diferenças em relação ao livro, em relação ao filme, porque no livro a Clarice ela utiliza um narrador, que é o Rodrigo S.M, algo assim, em que esse narrador ele vai refletindo constantemente sobre o ato de escrever, sobre a personagem, sobre o próprio sentido da existência, assim. Então, essa dimensão de metalinguagem no livro ela fica muito pungente. Então, meio que eu tô recomendando o livro e o filme, mas o filme também consegue, né, consegue traduzir, né, os pensamentos da Macabeia, que seriam difíceis de colocar, né, para a linguagem cinematográfica. Acho que a Susana Amaral faz isso muito bem, concentrando a narrativa na experiência da personagem, no olhar dela, no silêncio dela, que é muito importante na história. Então, meio que o espectador vai acompanhar essa rotina, essa solidão que ela sente, e acho que é um filme belíssimo, assim. Eu tava vendo aqui também que a Bracini nomeou o filme como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O que já mostra o potencial desse filme e o quanto ele é considerado uma obra-prima também do cinema brasileiro. E até a Fernanda Montenegro também tá no filme, ela interpreta a cartomante. E é um elenco grande e também bem conhecido do cinema brasileiro como um todo. E também achei legal que, assim, depois que... Não sei se tu viu, mas depois que o Tela Brasil foi anunciado e as pessoas começaram a divulgar e vários sites, jornais e perfis de cinema divulgaram muito A Hora da Estrela. Eu achei muito legal isso, assim, porque teve vários posts sobre A Hora da Estrela. Até queria fugir um pouco de indicar alguns desses filmes que enfim, tem, né, a conta no Instagram da Tela Brasil, eles estão postando todo dia conteúdo, entre outros produtores de conteúdo que indicaram um filme. Eu até pensei, é um filme que já tá indicado, mas eu pensei, não tem como eu não indicar, é um filme que eu gostei bastante de assistir, assim, pela relação do livro também. E bom, pra fechar, eu vou indicar O Que É Isso, Companheiro? Que é um filme baseado no livro de Fernando Gabeira, e o filme retrata o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Eldridge por grupos de resistência à ditadura militar em 1969. E o filme é dirigido pelo Bruno Barreto, que dirigiu também filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, e acho que talvez os mais recentes, que é Flores Raras. E ele é um filme que vai representar um dos períodos mais tensos da história brasileira a partir da perspectiva de jovens que participaram da resistência ao regime militar. Então é um filme bem mais denso, assim, que vai tratar sobre a ditadura de uma ótica mais de resistência, de fato, e que coloca em xeque realmente como que atuaram os grupos e também motivações e porquê e formas. Então, acho que é um filme que merece muito também ser assistido e ser redescoberto, né? Por que não? E ele foi indicado também ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 98, meu ano que eu nasci, sendo uma das produções brasileiras de maior destaque internacional na década de 90. E além disso, o filme também gerou debates entre historiadores e outros estudiosos, porque algumas pessoas consideraram que a adaptação tomou uma certa liberdade em relação aos acontecimentos reais. Também nesse sentido de como a gente vai falar, né? Nem tudo também é como aconteceu, às vezes é realmente uma releitura. E o filme ele vai ajudar a compreender um capítulo importante da história brasileira e mostrar como decisões políticas afetam a vida de pessoas e comuns do dia a dia, assim. E também é uma ótima porta de entrada para quem quer entender e saber mais como que foi a ditadura militar e o impacto que ela teve até hoje. Mas sempre lembrando que os filmes em si são sempre uma releitura. Esse filme é um filme muito bom, assim, eu assisti ele há muito tempo e até fiquei com vontade de reassistir recentemente, aliás, e provavelmente vou assistir no Tela Brasil. E porque eu li um conteúdo, cara, exatamente sobre isso que tu falou, assim. E é bem possível que eu li isso porque tá disponível no Tela Brasil e porque alguém sabe, trazer esse tema de novo, né? Que é essa questão histórica, né? Que também é uma coisa que a gente fala bastante no Stories, né? Trazer filmes que adaptam um momento histórico que a gente sabe que a gente vai ter problemas, críticas, algumas dificuldades de adaptação. E é bem isso que tu colocou, né? O filme ele tem algumas licenças ficcionais em relação à história verídica do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né? Que é o Charles Burke Eldridge, que aconteceu em 1969, assim.
Mas é um filme que eu acho que é muito importante assistir pra quem ainda não viu um filme sobre a ditadura, né? Pra ter um pouco dessa imersão, porque conta, né, sobre 2 movimentos muito importantes, né? Tanto o MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, mas também sobre a Ação Libertadora Nacional, que foram movimentos de luta armada, né, de esquerda no Brasil, que enfrentaram, né, a ditadura militar, que foi instaurada em 1964, assim. Então, foi muito bom também. Tu escolheu esse filme por causa que tu nasceu em Sim, 1998? foi por causa disso que eu escolhi esse filme. O filme da... Cara, a gente podia ter ganhado o Oscar em 98, imagina. Seria muito massa. Pô, daí tu nasceria com... Nasceria bem. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não esqueça que esse episódio é um recorte, claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente debateu sobre o novo streaming 100% brasileiro e gratuito, Tela Brasil, também trazendo algumas questões sobre as políticas públicas em relação ao cinema, como uma das principais, que é a cota de tela, entre outras discussões, e também, né, indicando alguns filmes aí para vocês se aventurarem. Claro que tem diversos outros filmes aí pra assistir no Tela Brasil. Eu mesmo já vi outros, O Menino e o Mundo, São Paulo, Sociedade Anônima, Perto de Clarice, enfim, é um grande acervo de filmes pra vocês se aventurarem por aí. Dale, acho que é isso, assim, o melhor é a gente conseguir ter esse acesso, ter esse catálogo tão vasto e tão importante do Tela Brasil, e que com certeza a gente vai trazer aqui mais discussões sobre cinema nacional a partir do Tela Brasil. E a gente só vai dizer, né, quer assistir o filme? Vai ver na Tela Brasil, tá disponível lá gratuito. Tá lá, só entrar com o teu Gov. E é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais!